meu nome é Neuci, eu sou bióloga, eu sou da equipe de marketing da Neobio, produtos para laboratórios, na cidade de Botucatu, interior de São Paulo. E hoje eu estou aqui para ter um bate-papo com a Sara. A Sara é pesquisadora, pós-doutoranda do Instituto de Biociências da Unesp Botucatu. E hoje nós estamos aqui para trazer um assunto bastante importante e relevante, né, que está se falando bastante, né, durante todo esse mês de outubro, que é o Outubro Rosa, a campanha do Outubro Rosa. E nós vamos então conversar de câncer de uma forma geral, mas também colocando alguns pontos de câncer de mama, né? Essa campanha, ela é bastante relevante, não somente para que as empresas, as instituições, né, lembrem e se vistam rosa, mas o mais importante é a conscientização mesmo da detecção precoce do câncer e a implicância que isso tem no tratamento, no diagnóstico. E, né, nós sabemos que tudo isso pode salvar muitas vidas. A Sara, ela fez a pós-graduação em genética, né? Depois ela vai se apresentar melhor, e tem, assim, uma longa trajetória de estudos com câncer, né? Vários tipos de câncer, ela vai poder falar melhor. E o objetivo, então, aqui é nós trazermos a importância da pesquisa como um todo, e que nós temos, né, no Brasil, né, pesquisas muito relevantes dentro dessa área. E então, nesse momento, eu vou passar para a Sara para ela fazer uma apresentação. E obrigada, Sara, por estar aqui participando desse bate-papo. Eu que agradeço, Neuci. Muito obrigada pelo convite, né, de estar aqui hoje com você. É uma honra mesmo, né, estar falando de um tópico aí que eu gosto muito de estudar, né, que é o câncer. E agradeço também a Neobio, né, pela oportunidade de bater esse papo, né. Então, bom, Neuci, é exatamente isso, né. Atualmente eu sou pós-doutoranda aqui na Unesp de Botucatu, no Instituto de Biociências. E desde lá da minha graduação, né, eu sou formada em biologia, mas desde a minha iniciação científica, né, que é esse primeiro passo que a gente dá na pesquisa quando a gente é ainda aluno de graduação, foi durante esses meus estágios de iniciação científica que eu comecei a estudar câncer, né? E não só o câncer, mas até hoje, né, a linha de pesquisa a qual estou inserida é a caquexia, né? E a caquexia é uma síndrome multifatorial que ela ocorre em alguns pacientes que têm câncer. Então, um exemplo muito famoso de caquexia é o Steve Jobs, né? Todo mundo lembra de como ele ficou, né? Quando ele teve o diagnóstico do câncer, né? O Steve Jobs teve um câncer de pâncreas muito agressivo e ficou muito famoso, né? As fotos dele quando ele já estava com o câncer avançado, ele estava muito magro, né? Então, essa perda de peso é muito extensiva, acentuada, essa perda de peso que é a caquexia, e ela ocorre muito frequentemente em pacientes que têm câncer. Então, a minha trajetória aí durante a pesquisa foi realmente tentando entender melhor o porquê que alguns pacientes, né, desenvolvem essa síndrome, enquanto que outros pacientes não desenvolvem. E uma coisa que é muito interessante, né, Neuci, é que, assim, para o câncer de mama especificamente, a gente não tem muita associação, né, de caquexia. Então, é uma notícia boa, né? Então, a caquexia, ela realmente está associada a um pior prognóstico, né, um pior desfecho da doença. Então, no câncer de mama, a gente tem baixos níveis dessa síndrome. Então, foi por isso também que eu estudei um pouquinho sobre câncer de mama, porque entendendo como que as mulheres, elas são, de alguma forma, protegidas da caquexia, né? Entender o que acontece no tumor delas, a gente pode
também trazer novas estratégias terapêuticas, novas abordagens para a gente estudar os cânceres que aí sim, né, desenvolvem a caquexia. Então, tentando comparar para a gente realmente tentar amenizar essa síndrome nos pacientes que têm câncer e que desenvolvem a caquexia. Legal, Sara. Ao longo da nossa conversa, a Sara vai poder, né, mostrar com mais detalhes, né, o que ela fez ao longo da trajetória acadêmica, né, da sua trajetória acadêmica, e, né, por que nós temos um mês totalmente voltado à conscientização do câncer de mama, porque realmente, né, os números eles são muito alarmantes. Eu trouxe alguns números aqui de câncer no geral e também câncer de mama. No mundo, né, nós temos aí um total de 1.958.310.000 casos novos de câncer, né? É estimado, né, uma estimativa para o ano de 2023. Então, essa é uma estimativa de quantos casos, né, aproximadamente vão ocorrer, né, até o final de 2023. Desses casos, 300.590 de câncer de mama, né? Isso pensando, né, no mundo. Né? No Brasil, né, desses casos, né, a estimativa de 609.000 mortes por câncer, né? Infelizmente, é um número bastante alto. E de mama, 43.700 casos, né, estimados de morte de câncer no mundo. No Brasil, né, de acordo com os dados do INCA, 341.350 casos estimados para 2023. E, né, o que é de forma alarmante, que 30% desses casos são de câncer de mama. Então, 73.000, aproximadamente, casos de câncer de mama. Então, isso, né, justifica toda essa campanha, que não deveria ser, né, pensada, tão falada durante somente o mês de outubro. Uhum. E essa campanha ela foi criada nos anos 90, e né, o objetivo da campanha é detecção precoce. Né? Em se tratando de câncer, detecção precoce é o que há de palavra-chave, digamos, por conta de né, nessa campanha, então, o rastreamento ocorre, né, uma maior conscientização, né, por um rastreamento para, né, consequentemente, ter um diagnóstico precoce, né, que é algo que pode salvar muitas pessoas. Então, assim, a gente vê uma relevância muito grande nessa campanha, mas, né, como eu já disse, eu acho que, né, na minha opinião, deveria ter mais informações, né, com relação ao diagnóstico precoce, né, o que mais a gente vê é como fazer autoexame, né, o que a gente vê todo ano, né, mas, assim, as informações, elas ainda são, né, escassas, né, o que a gente vê por esses números bastante altos ainda, né, de incidência desse tipo de câncer. As pesquisas, né, com câncer de mama, mais especificamente, né, eu fiz uma busca no PubMed e eu coloquei lá, né, câncer de mama, e eu tive um resultado de 2.997 pesquisas, né, publicadas em 2023. Né, então, né, a Sara pode dar a opinião dela, mas, né, na minha opinião, né, existem muitos estudos. Né? Por que existem muitos estudos? Porque o câncer de mama, assim como, né, todo câncer, né, é bastante, né, câncer de mama é uma neoplasia bastante heterogênea, né? São muitos subtipos e, né, eu acredito, né, que não vai ter algo que vai servir para vários tipos de câncer. Então, cada tipo é um tipo, né? São subtipos aí com comportamentos completamente diferentes. Né? Então, isso justifica, né, esse grande número de estudos, o que,
é uma boa notícia, né? Então, a Sara pode falar melhor o que ela fez, né, com relação à pesquisa em câncer e também câncer de mama, né, o que ela já tem também alguma experiência, e sobre, né, o tipo de pesquisa que ela faz atualmente, né, hoje na Unesp Botucatu. Uhum. Nilce, você tocou num ponto muito importante, que é essa questão de que cada câncer é um câncer, né? Então, é realmente isso, eu também concordo com você, né, de que não vai ter uma solução simples para um problema complexo, né? O câncer, ele ainda desafia, não é? Ele ainda desafia muitos pesquisadores. Quanto mais a gente estuda, mais a gente vê a complexidade que é a doença. Cada paciente é realmente um paciente. E uma das linhas de pesquisas que a gente tem desenvolvido aqui no laboratório é realmente essa, mais voltada para uma medicina personalizada, que a gente chama, né? Que é uma medicina ideal, né? Isso, exatamente. É uma medicina que vai levar em conta os aspectos genéticos, né? Epigenéticos também, né? Que seriam aspectos da genética associada ao ambiente que aquela paciente está inserida, né? Que modula essa genética. E aí sim, então, entendendo como é o perfil dessa paciente, aí sim, entregar para ela a melhor terapia, né? Que vai ser, assim, a terapia mais personalizada possível, porque vai levar em conta a individualidade daquela paciente. Então, esse é o futuro, eu acredito, né? Apesar de a gente ainda estar caminhando com conhecimento, né, da genética de câncer, eu acho que estamos próximos, né, de chegar numa medicina mais personalizada possível. E eu comentei com você, então, sobre os aspectos genéticos, né? Então, no nosso laboratório, aqui na Unesp de Botucatu, nós focamos muito em estudar o perfil de expressão gênica global de tumores. Então, o que a gente faz, né? A gente avalia todos os RNAs que estão sendo transcritos, né? Estão sendo expressos por aquele tumor. E aí, a partir desse perfil de expressão, então, a gente começa a entender, por exemplo, as vias moleculares que estão alteradas naquele tumor. E sabendo, né, quais são essas vias alteradas, nós conseguimos, então, propor novos medicamentos que podem ser mais eficazes para, né, ter aquela via que está alterada como alvo, ou até mesmo genes específicos, né, que estão alterados. E, por exemplo, na caquexia, né, que é essa síndrome que eu comentei, né, que está associada ao câncer, a gente vê muita produção de citocinas pró-inflamatórias. Então, a gente sabe que o tumor de um paciente que tem caquexia, ele começa a secretar mesmo, ele produz e secreta para o corpo, para o organismo, né, muitos fatores de inflamação. E esses fatores, eles causam realmente uma inflamação sistêmica no paciente, e é essa inflamação sistêmica que, então, vai induzir perda de peso, né? A perda de músculo que a gente vê nesses pacientes com caquexia. Então, tudo começa lá no tumor. Então, a gente entendendo melhor o perfil de expressão, o perfil molecular e genético daquele tumor, a gente vê até as consequências, né? O que vai acontecer nos outros órgãos e nos outros tecidos do paciente. Então, a nossa abordagem atualmente é essa, né? De olhar para o perfil genético, perfil de expressão desse paciente para entender melhor essas características, tanto individuais, né, pacientes específicas, quanto da doença de forma geral. Só essa situação toda que você falou permite estabelecer biomarcadores também? Biomarcadores, exatamente. Isso, exatamente. E uma das estratégias, né, é realmente olhar para essas moléculas que estão sendo secretadas pelo tumor
porque aí a gente consegue, numa amostra de sangue, por exemplo, né, detectar essa molécula de forma não invasiva, né, não tão invasiva quanto outras medidas, né. Então, realmente, essa é uma estratégia para tentar identificar biomarcadores da doença também, de prognóstico, né, de resposta a tratamento e assim por diante. Que contribui bastante para um diagnóstico precoce. Precoce. Né? Exatamente. Muito bom. E, né, eu te chamei aqui também porque eu vi que você trabalha com análises computacionais, né, com banco de dados. E então você, né, tem uma ampla pesquisa nessa área, né, para identificar, você me corrija se eu estiver falando alguma coisa errada, mas também que permite, né, estabelecer biomarcadores, né, para os vários subtipos de câncer. Isso. Então, é uma área da biologia, né, que agrega a computação, que é o que a gente chama de bioinformática, né? Então, atualmente, essa área de pesquisa, né, ela tem sido muito utilizada, ela vem auxiliando, né, aos pesquisadores a responderem realmente algumas perguntas biológicas, né, com auxílio de computação. Porque, assim, nós sabemos que, dependendo do dado biológico que a gente está trabalhando, ele é extremamente complexo. Né? Então, se a gente for pensar num tumor, né? Numa informação genética desse tumor, né? Que muitas vezes a gente tem ali milhares de genes sendo expressos, né? Diferencialmente. Então, a gente tem uma quantidade, um volume de dados muito grande. E para que a gente consiga analisar e sistematizar essa informação, né, essa complexidade grande, a gente realmente precisa do auxílio de ferramentas computacionais. Por quê? Porque elas permitem, né, que a gente faça análises desses grandes volumes de dados de forma muito rápida, né? Que, assim, manualmente a gente demoraria muito tempo para conseguir extrair alguma informação biológica relevante. Então, a bioinformática, ela nos auxilia, né, nesse sentido. E assim, Neuci, nós trabalhamos muito com a metodologia de sequenciamento, né, de DNA, de RNA. E essa é uma tecnologia que, quando ela foi pensada e quando ela foi iniciada, né, lá mais de 20 anos atrás, a gente tinha que gastar muito dinheiro para ter uma quantidade de dados gerado muito pequena. Então, era assim, uma coisa muito laborosa, era muito complexo, mas muito trabalhoso para você conseguir gerar o sequenciamento de RNAs mensageiros, por exemplo, né? Então, era bem, bem trabalhoso. Então, você gastava muito dinheiro para ter uma quantidade pequena de dados gerados. E, assim, a tecnologia, ela realmente foi avançando muito rapidamente. Então, se a gente for comparar a tecnologia de sequenciamento que a gente tem atualmente, ela nos permite gerar uma quantidade muito maior de dados, muito maior, infinitamente maior, com um preço muito mais acessível. Então, o que aconteceu, né? Muitos pesquisadores foram tendo acesso a essa tecnologia e muitos dados foram sendo gerados, muitos dados. E aí surgiu também um problema, né? O que a gente vai fazer com essa quantidade gigantesca de dados? Então, assim, os pesquisadores, eles começaram a se perguntar se, de fato, nós precisaríamos ainda continuar gerando dados, ou se os dados que a gente já tem atualmente, eles podem ser mais explorados para trazer mais informação com aquilo que a gente já tem. Então, é dentro desse sentido, né, que a gente utiliza também a bioinformática. Então, muitos desses dados gerados por tecnologia de sequenciamento, eles estão disponíveis em bancos de dados biológicos, né, que nada mais são do que repositórios, né, ou sites mesmo, em que os pesquisadores vão lá
e depositam os seus dados para que ele tenha um acesso ilimitado a todos os pesquisadores do mundo inteiro. Então, não existe restrição, tá? Alguns bancos de dados, eles trazem algumas restrições, mas de forma geral, né, é um consenso entre os pesquisadores de que os dados, eles têm que ficar públicos, porque é um conhecimento da humanidade, né? Então, qualquer pessoa deve ter acesso a esse conhecimento, né, a esse dado. Então, esses bancos de dados, eles estão aí, trazendo esses dados, né, de forma gratuita para todos os pesquisadores. Rica, né? Uma fonte muito de informação. Muito rica. E assim, eu acredito assim que mesmo que a gente tenha um grupo de pesquisa muito grande, com pessoas muito boas trabalhando nesse grupo de pesquisa, mesmo assim, é muito difícil que a gente esgote tudo aquilo de conhecimento que um tumor pode dar para a gente, né? Então, se a gente abre esse dado para outros pesquisadores, pessoas com diferentes pontos de vista, diferentes pensamentos, elas podem fazer diferentes perguntas e explorar de forma diferente para criar e gerar novos conhecimentos, né? Então, eu acho que assim, eu sou apaixonada por essa área, eu acho que ela traz essa visão, né, de compartilhar o conhecimento, que é muito interessante, né, na pesquisa. Sim. Eu já estudei, tive uma iniciação científica onde eu estudei câncer de mama em modelo animal, né? Depois eu acabei indo para outro tipo de câncer, mas, né, não tenho todo esse conhecimento de bioinformática, né, de trabalhar com dados, mas, assim, acho extremamente fantástico, né, isso que você comentou, que é compartilhar, usar, né, estudos que já foram feitos. A gente sabe que os estudos, eles são muito trabalhosos, né, para você gerar um dado, né, demanda tempo, demanda, né, recursos, e então, assim, é fantástico mesmo esse compartilhamento de dados gerados, né, e é exatamente isso que você falou, que né, utilizar, né, e diferentes formas de enxergar, de explorar, né, cada um dentro da sua área e experiência, né, dentro da sua pesquisa, do seu laboratório. Então, isso realmente é fantástico, é um avanço enorme. Sim, com certeza. E assim, um dos maiores bancos de dados que a gente tem atualmente é de câncer, que é o TCGA. Ele é realmente, assim, um monstro, assim, em termos de quantidade de dados que a gente tem lá disponibilizado, porque é realmente gente do mundo inteiro contribuindo para esse projeto. E um dos tipos de câncer que mais ricos em dados que a gente tem lá dentro é o câncer de mama, propriamente dito, porque realmente existem muitos esforços. Então, aquele dado que você trouxe do PubMed, ele corrobora com isso também, porque a gente vê que os pesquisadores, eles têm realmente estudado muito, né, esse câncer para trazer diagnóstico precoce, tratamentos mais avançados e melhores para essas pacientes, né? Personalizados, né? Que é isso, exatamente. Você comentou, que é, né, o ideal, não só para o câncer, mas para, né, várias doenças. A maioria das doenças, exatamente. E isso serve também para desmistificar essas notícias, né, da cura do câncer, né, como já comentei, né, o que a Sara trouxe mostra, né, por que existem tantas pesquisas, existem tantos dados gerados em pesquisas, né, em câncer, por quão diverso é o tumor, quão particular é, né, o tumor, cada indivíduo é um indivíduo, né, então não é tão simples, né, a cura, né, não é nem um pouco simples. Né? E existem muitas notícias veiculadas, né? Descobriu-se a cura, né? E muitas pessoas, né, acham que, né, tem simplesmente, hoje, né, o câncer de mama ou qualquer outro tipo de câncer tem cura, né? Não é nem um pouco,
né, direta essa relação, né, essa fala. Então, né, é importante deixar enfatizado isso, né, para as pessoas, né, consumirem a informação com certa, né, ressalva, né, do que realmente, né, a descoberta, né, se trata, né, normalmente é um subtipo de tumor, né, é um receptor hormonal, né, X, então é muito, muito particular, né, então acho que é bastante importante a gente colocar, né, a notícia, né, a informação para as pessoas enxergarem essas notícias de forma mais, né, com um olhar mais crítico, amplo, né? Assertivo. E você, câncer de mama, né, você fez os estágios fora do Brasil, né, também tentando se, né, especializar, digamos, na bioinformática, nessa que não é tão fácil, né? Você normalmente as pessoas, né, não casar a biologia com números, né? Não é uma relação tão simples, né? E o que é o mais interessante é essa associação que gerou, né, essa forma aí de estudo que, com certeza, já está rendendo, né, muitos resultados interessantes e vai render ainda muito mais. Qual que foi a sua experiência, né, fora, com relação ao avanço, né, no Brasil? Estamos tão atrasados em relação a como que você nos conta isso? Bom, eu passei um tempinho fora, né, tanto durante o meu mestrado quanto o meu doutorado, porque era isso, né, Neuci? A gente trabalhava muito com caquexia voltado para o músculo e para a atrofia muscular. Então, a gente sempre estudou muito o músculo, a biologia do músculo na caquexia. Só que eu sentia que eu precisava de um conhecimento melhor do que estava acontecendo no câncer, porque, no fim das contas, é o tumor que induz todas essas alterações que a gente vê na caquexia, né, e lá no músculo do paciente. Então, eu senti que seria necessário avançar um pouco também com o conhecimento do câncer e não só da atrofia muscular que ocorre na caquexia, né? Então, para isso, o meu orientador, que é o professor Robson Carvalho, aqui da Unesp de Botucatu, ele abriu, né, as portas para mim, para que eu conseguisse voar um pouco para fora. Então, ele fez o contato com a professora Silvia Rogato, que atualmente ela é professora titular no Hospital de Vejle, na Dinamarca. E lá é um hospital de câncer, né? Então, lá foi, assim, um divisor de águas na minha vida, com certeza, assim, foi lá que eu aprendi muito, tanto da parte do conhecimento dos conceitos de genética de câncer, mas também bioinformática. Então, lá a gente tinha algumas linhas de pesquisas, né, mais voltadas para entender o genoma do câncer, e aí de vários cânceres, inclusive o câncer de mama, que a gente, né, sabe que existem pacientes que desenvolvem o câncer de mama em idade muito jovem, ou que têm uma história familiar de câncer muito evidente, né? Então, a mãe teve câncer de mama, a avó, a tia. Então, são essas mulheres, né, que a gente tem que olhar com mais cuidado, porque pode ser, né, não é uma verdade absoluta, né, mas pode ser que exista algum componente genético que traga uma suscetibilidade a essa família e a essa mulher em idade jovem, né, a desenvolver o câncer de mama. Então, lá a gente buscou estudar também, né, até onde eu tenho conhecimento, eles são mais agressivos, esses tumores, né? Isso, exatamente, porque eles vêm também em idade muito jovem e podem estar associados a outros tipos tumorais, né? Então, o paciente pode desenvolver um segundo tumor primário em um outro local ou na outra mama. Então, assim, é complexo mesmo, né? E a gente tem que olhar com mais cuidado para essas situações. Então, lá, né, especificamente,
nesses momentos de intercâmbio, eu pude ter contato com essa outra parte, né, da pesquisa, que é mais voltada a identificar realmente qual é a mutação, né, em qual gene que está conferindo suscetibilidade à doença para essa mulher, né? Isso a gente fazia com câncer de mama, mas também com outros tipos tumorais que também, né, a gente sabe que podem estar associados a alguma mutação. Então, e lá, basicamente, o que a gente faz para identificar essas mutações são análises de bioinformática, porque a gente precisa realmente varrer todo o genoma, base por base, né? Base nitrogenada por base nitrogenada, para ver onde ela está tendo uma mutação que é rara. Ou seja, essa mulher tem, mas na população em geral a gente não encontra essa mutação com frequência. Então pode ser, aí a gente começa a formular hipóteses, né? De que pode ser que essa mutação que é rara, ela pode estar associada com a suscetibilidade à doença, né? Então, é uma outra forma, né, de entender também a doença, não só por biomarcadores, mas entendendo o que está causando suscetibilidade nessa mulher ou nessa família, né, de forma geral. E muitos tratamentos, eles têm como alvo esses genes mutados. Então, a gente sabe atualmente que muitas drogas estão sendo desenvolvidas para pacientes, por exemplo, que têm uma mutação num gene X especificamente, né? Então, indo em direção àquilo que a gente estava comentando, né? De um tratamento cada vez mais personalizado, considerando a genética do paciente. É muito interessante porque, né, há anos atrás, né, esse tratamento personalizado era algo que você não conseguia enxergar, né? Eu já cheguei a participar de discussões onde pessoas falam assim, nossa, isso nunca vai acontecer. Uhum, né? Isso é impossível, né? Por mais que esse é o caminho, mas né, a gente está vendo que isso está caminhando e né, a gente pode chegar sim, né, nesse momento e com isso, né, não digo a cura, mas o diagnóstico vai ser muito mais né, assertivo, né, com relação digamos, a um ano atrás. Então, eu acho que vai ser assim, né, um divisor de águas, né, quando começar a entrar em prática mesmo, né? Sim. Então, né, assim, pesquisas assim, altamente né, importantes, super relevantes né, nesse sentido. São pesquisas onde nós, né, há poucos anos atrás, nós não víamos, não tínhamos ainda né, associação, a bioinformática né, não é tão antiga assim, e né, o resultado é algo, né, como você falou, é um divisor de águas mesmo, e vai né, dar um salto, né? É isso que a gente enxerga e espera, né? Para a gente chegar a olhar para esses dados, né, reduzindo e refletindo lá na prática, né? O que eu ia te falar, assim, né, caminhando já para o final dessa nossa conversa, é muito bonito, né? Muito bom a gente ver pesquisas, né, totalmente aplicadas, né, para resolver um problema, no caso, né, o câncer de mama, outros tipos de câncer também, que acaba sendo aplicados e né, pesquisas aplicadas, mas também não podemos deixar de colocar né, pesquisas básicas, pesquisas né, em cultura de célula, experimentação animal, né, que trazem aí né, uma importância aí muito grande, né, que constrói todos, né, eu enxergo que essas pesquisas constroem né, bases de dados, porque elas fundamentam né, diversas pesquisas, né, é como uma construção, né, onde você tem uma base e né, outras pesquisas são possíveis a partir desses conhecimentos gerados, né, eu enxergo né, dessa forma, né,
ia pedir até a sua opinião para você, né, a gente ir encerrando já, mas o que você acha também, né, dessas pesquisas básicas. E, né, uma última consideração sobre, né, acho que a gente já tratou, né, sobre isso, mas as perspectivas, né, as suas perspectivas, né, do que você está produzindo atualmente, né, com relação à pesquisa. Certo. Não, eu concordo totalmente com você, Nilce. Eu acho que, assim, o conhecimento, nada surge do nada, né? O conhecimento, ele é construído a partir de algo, né? Então, assim, se a gente não tiver a pesquisa básica, a gente não consegue aplicar nada na clínica, né? Então, ela realmente, ela serve ali de alicerce para ir construindo o conhecimento, e esse conhecimento, então, se tornar robusto o suficiente para que a gente possa, né, tratar de forma super segura os nossos pacientes, ou diagnosticar de forma muito mais precisa uma doença. Então, isso passa pela pesquisa básica, né? E uma grande questão, né, principalmente quando a gente fala de tratamento, né, para câncer, é realmente trazer modelos que recapitulem a doença que a gente está vendo lá na paciente. Então, assim, existem grandes esforços para que melhores modelos sejam criados, né? E eu acho que, assim, atualmente a gente já tem bons modelos, né, que já trouxeram muitos avanços, né, nesse sentido. Por quê? Porque sem esses modelos a gente não consegue fazer nenhum teste, né? A gente necessita deles por segurança mesmo. A gente não pode testar diretamente lá nas pacientes. A gente tem todo, né, um protocolo de segurança mesmo para chegar até elas. Então, assim, os modelos, né, tanto in vitro, que seriam as culturas de célula, elas são muito informativas, né? Então, atualmente, no nosso laboratório, nós fazemos muita análise de dados de pacientes, mas uma hora ou outra a gente se depara com uma situação que a gente tem que validar o que a gente está encontrando e vendo, né, se a gente tem alguma proposta para isso que a gente está encontrando. Então, encontrei lá aquela via, né, que está desregulada. Será que eu tenho alguma droga que possa atuar nessa via e resolver esse problema? Então, isso a gente só consegue fazer ou em cultura celular, ou no modelo, né, que tem o câncer para a gente testar se vai ter alteração. Então, eu concordo com você que a pesquisa ela tem que passar, né, pelos modelos. A gente não consegue pular essa etapa, né? O que a gente pode é realmente aprimorar. Desculpa. Como se fosse um quebra-cabeça, onde as peças vão se encaixando. Vão se encaixando, exatamente. Isso, exatamente. Ou a casa, né, como você disse, cada tijolinho ali vai sendo necessário para chegar, né, no nosso objetivo final, que é realmente, né, a pesquisa, o objetivo final da pesquisa é solucionar um problema real, né, da nossa sociedade. Então, assim, no fim das contas, todos esses tijolinhos, eles têm como função completar, né, essa casa, esse objetivo final aí que a gente tem. E as perspectivas, Nilce, eu sou muito otimista, né? Eu acho que, assim, tanto acho pela minha vivência lá na Dinamarca, né, eu vejo que, claro, eles não têm muitas das dificuldades que a gente tem aqui no Brasil, né? É um país rico, né, que tem condições de dar formas de diagnósticos moleculares para os pacientes deles. Então, a gente via que na clínica eles faziam, né, essas análises moleculares, que aqui no Brasil, no SUS é impensável, né? A gente ainda tem muitas limitações, claro. Mas, assim, se eles conseguem fazer isso, a gente também pode, entendeu? Eles não têm nada de diferente da gente, somos todos seres humanos, com as mesmas capacidades, as mesmas dificuldades, né? Então, eu acredito que, assim, a gente pode realmente avançar tendo como base esses conhecimentos que a pesquisa clínica e a básica, né, obviamente, elas nos trazem, né? Então, hoje em dia, com certeza, o tratamento, o diagnóstico tem sido muito mais precoce, muito melhor do que era antigamente, né? E isso, com certeza, é algo que
que vai avançar conforme o nosso conhecimento também avança, né? Sim. Né, a gente pode demorar um pouquinho mais que eles, mas, né, também somos capazes de ter... Exatamente, com certeza. Né, por conta de recursos, obviamente, né, a gente não tem como comparar, mas, né, já te parabenizando, né, pela sua pesquisa, né, por todo esse trabalho que você, né, o seu grupo de pesquisa, o professor Robson, fazem, né, já é uma prova de que, né, nós, né, estamos também, né, avançando e, né, caminhando para atingir também um patamar, né, próximo aí, ou, né, o mesmo patamar desses países também, né, que nós temos pesquisas, assim, né, excelentes, e, né, no Brasil, ainda com menos recursos. Isso, né? Exatamente. E é uma coisa até que o professor Robson, ele sempre incentiva a gente, né, a ter essa experiência fora do Brasil, para que a gente veja realmente, né, o que está acontecendo lá fora, e tendo essa experiência, o que a gente pode fazer para melhorar a nossa situação aqui no Brasil, né? Então, assim... condições. Exatamente. Então, entendendo, né, vendo essas distinções, a gente consegue, então, notar, né, soluções para isso também, né? Então, isso é extremamente importante. Sim, buscar também, né, chegar próximo disso, né? Exato. Então, Sara, eu agradeço a sua participação, essa rica contribuição, né, você mostrou, né, a riqueza, né, da pesquisa, né, no Brasil, né, representando aqui na Unesp, Botucatu, laboratório do professor Robson, e em nome da Neobio, eu agradeço, né, a sua participação, né, o seu tempo aí que você, né, reservou aí nesse dia para contribuir com a gente, tá? Muito obrigada e estamos à disposição. Muito obrigada, Neuci. Eu que agradeço pela oportunidade de trocar essa ideia, né? E o que precisarem, né? Estou sempre à disposição. Se precisarem, né? Se alguém que assistir tiver alguma dúvida, algum comentário, né? Eu estou sempre aberta a trocar ideia com todo mundo. Então, muito obrigada por essa oportunidade. Nós agradecemos também a disposição. Obrigada.